Bom dia, dando prosseguimento ao estudo do livro de Levítico, iremos iniciar o capítulo de número 2. O texto bíblico vocês leem em casa. E a explicação do texto eu estarei dando através do comentário bíblico Bacon, a referência bibliográfica. Ele cita uma parte do texto que diz: fica claro assim, um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso e queimará no altar, segundo a Ara. A Ara quer dizer Almeida, revista e atualizada. Não sei qual é a versão da Bíblia que você tem. Se for Almeida revista atualizada, está escrita assim: a parte da oferta de manjares que era queimada chamava-se memorial. Este termo, a zícara, ocorre somente 7 vezes no Antigo Testamento. Então o termo azícara ocorre somente 7 vezes no Antigo Testamento. 6 em relação à oferta de manjares e uma vez concernente ao incenso, que era queimado na ocasião da apresentação do pão da proposição. Estudos sobre o emprego do verbo lembrar-se, zacar. Termo lembrar-se quer dizer em hebraico zacar. Dos últimos anos mostrou detalhes teológicos significativos. Quando Deus se lembra, abre-se nova situação, na qual há socorro para os justos e julgamento para os injustos. Socorro para os justos e julgamentos para os injustos. A inversão desta condição indica que quando o homem se lembra da fidelidade de Deus, o resultado é fé e obediência renovadas. Isto fica óbvio quando recordamos o papel da memória na instituição e celebração da ceia do Senhor, conforme está registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. O ponto central da adoração está a lembrança do homem e de Deus, do compromisso que havia diante do concerto e da promessa do concerto. A oferta era tida como coisa santíssima. Quer dizer, só poderia ser comida pelos descendentes masculinos de Arão, os sacerdotes. As dádivas ao Senhor eram santíssimas, Kodesh, Kodashim, em hebraico, reservadas somente para os sacerdotes, santas, que quer dizer só Kodesh, utilizadas para o sustento da família dos sacerdotes, ou simplesmente ofertas, Korbanim, que eram para a manutenção do tabernáculo ou depois do templo. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, Corban
é referência a uma dádiva deixada em testamento para a manutenção do templo, após a morte do testador. Dessa forma, o legado ficava indisponível para as necessidades da família. As ofertas de cereais cozidos está no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 11. As ofertas de alimentos cozidos podiam ser preparados de 3 modos: assados no forno, comidos na caçoula ou caçarola, ou preparadas na sertã ou frigideira. Não podia haver fermento ou mel. Fermento, queridos, é símbolo da corrupção. Fermento é tido como algo ruim. Quando a Bíblia fala de fermento, é algo reprovado perante os olhos do Senhor. Estes ingredientes poderiam ser oferecidos como primícias, mas não como ofertas, serem queimadas no altar. Poderiam ser oferecidas como primícias, mas não como ofertas para serem queimadas no altar. Os hebreus talvez percebem que a fermentação insinuava desintegração e corrupção. Como falei, a fermentação fala de desintegração, de você estar distante do corpo de Cristo, e corrupção, que é você deixar de praticar os atos bondosos da parte de Deus e praticar o que não convém. E veja que a fermentação está indicando também pureza. Nos escritos rabínicos, o fermento é usado como símbolo do mal. Os escritos pagãos mostram atitude semelhante. O filósofo chamado Plutarco disse: o fermento nasce da corrupção e corrompe aquilo com que é misturado. Toda fermentação é um tipo de putrefação. Toda fermentação é um tipo de putrefação. Nos evangelhos podemos ver, como em Mateus, capítulo 16, versículo 6, Lucas, capítulo 12, versículo 1, Jesus usa figurativamente o fermento dos falsos ensinos dos fariseus e saduceus. Paulo fala dos asmos, pães sem fermento. Esses pães eram os pães chamados da sinceridade e da verdade. Então veja, enquanto o fermento é tido como algo impuro, algo corrupto, o pão sem fermento é tido como algo sincero, como algo honesto, como algo verdadeiro. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. A proscrição do fermento da festa de Páscoa é outra questão. Ali o pão sem fermento era lembrança da escravidão de Israel e chamava-se pão de aflição. Deuteronômio
capítulo 16, versículo 3. Entre os vizinhos de Israel, era comuníssimo o uso de mel em sacrifícios. Talvez seja por isso que mel e leite, ambos elementos importantes da dieta, não deviam ser oferecidos em sacrifícios, levando em conta que o fermento era proibido nas ofertas de manjares. Havia a exigência de utilização de sal. O sal tinha grande valor no mundo antigo e era necessário para a vida. Simbolizava a permanência num fato que se dava imunidade contra a corrupção. Podemos ver os valores do sal. O sal em um alimento, ele dá o sabor e desaparece. Da mesma forma, Deus quer que nós, como cristãos, demos sabor e desaparecemos. Sal também significa conservação. Deus quer que vivemos uma vida em conservação com as nossas ações. Ações que são agradáveis ao Senhor. Temos que conservar essas práticas. Sal também indicava comunhão e fidelidade, visto que os concertos eram selados com uma refeição comum, na qual o sal era ingrediente importante. Participar do sal era estabelecer um ato entre o anfitrião e o convidado. Note o nome que Deus dá ao concerto que Deus fez com Arão e seus filhos. Está em Números, capítulo 18, versículo 19. E ao concerto que fez com Davi e seus descendentes. Está em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Conceitos de sal. Rich supõe que da mesma forma que o sal conserva os alimentos da influência da decomposição, assim o concerto protege as partes contratantes das influências externas prejudiciais ao vínculo estabelecido. A oferta das primícias está no capítulo 2, versículo 12 ao 16. Esta oferta era composta de grãos novos e macios, assados e moídos. Era apresentada a Deus como proclamação de que todo crescimento vem de Deus. Da mesma forma que o primogênito dos homens e dos animais pertenciam a Deus. As primícias, ou primeiros frutos, dos campos eram dadas a Deus. Vemos que tudo era estabelecido para o que era para Deus. Mas a aceitação das primícias na função de representantes da totalidade significativa que o homem estava livre para usar o restante com um sentimento de gratidão. Levítico capítulo 2, versículo 8 ao 16. Identificamos o sentimento espiritual, a oferta de manjares. Este tipo de oferta
Esse tipo de oferta envolve adoração e serviço, como está no versículo 8 ao 10 do capítulo 2. Todos os frutos do labor humano pertencem a Deus, como está no capítulo 2, versículo 12 e 14. As instruções para a oferta de manjares são dignas de nota. As instruções para as ofertas de manjares são dignas de nota. O óleo representa o Espírito Santo. O incenso caracteriza a oração. A ausência de fermento indica a pureza. A proibição de mel mostra que há nada para fermentar ou se deteriorar. O sal pressupõe a conservação. O fogo denota a aceitação de Deus. O cheiro suave fala do prazer de Deus, conforme está em Levítico capítulo 2, versículo 9, 11, 13 e 15, conforme citou G.B. Williamson. E Deus continue abençoando a todos. E daremos prosseguimento daqui a uns dias ao livro de Levítico. Estude, medite nas Escrituras. Não deixe de meditar nas Escrituras. O povo judeu meditava nas Escrituras de dia e de noite. E quando eles ensinavam seus filhos, eles ensinavam em casa, eles ensinavam andando pelo caminho. Então, quando havia uma oportunidade para ensinar os seus filhos, os pais ensinavam. Então, quando houver uma oportunidade, leia, medite, assista o vídeo, comente, faça tudo o que puder fazer para a aprendizagem no reino de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Hoje são dia 20 de dezembro de 2016.